Todo cristão enfrenta um inimigo sorrateiro, que se não formos enérgicos, ele nos desviará do caminho da salvação. Diariamente, este inimigo tenta nos paralisar. Ele anda conosco todos os dias, é incansável, indisciplinado, desobediente e se opõe à nossa santidade. O maior inimigo do crente é a nossa própria carne. Este inimigo é como uma força brutal que tenta nos enfraquecer, pois ele ama os prazeres terrenos e a todo instante tenta nos afastar da vontade de Deus. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, nos ensina que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Assim, a nossa carne é um inimigo voraz, que ama os prazeres terrenos e que se opõe à vontade do Espírito. E se não a controlarmos, nos levará ao caminho do abismo. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 6, nos ensina que a inclinação da carne é morte. Isto porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E quando seguimos a vontade dela, desagradamos ao Senhor. E não se espante, nem sempre a carne te conduzirá aos atos profanos, porque cada pessoa tem um tipo de fraqueza. Para algumas pessoas, ela apresentará o caminho da devassidão, da prostituição, da bebedeira, dos vícios. Já para outros, a carne se manifestará como um agente de tropeço, porém discreto. Ou seja, para cada pessoa, a carne se manifestará como um agente de desvio do caminho da salvação. Todavia, para alguns esses pecados serão mais evidentes, mais explícitos. Para outros serão um pouco mais discretos, mas ambos são destruidores da vontade do Espírito. Assim, a carne se revela como um inimigo terrível para todos os cristãos. Mas será que existe uma forma de vencer este inimigo? Muitas pessoas leem a Bíblia, oram, jejuam, mas quando percebem já sucumbiram à vontade da carne. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 7, disse: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Através desse versículo, podemos ver que não é uma questão de conhecer a palavra de Deus. Isto porque o próprio Paulo disse que o querer, ou seja, o desejo de realizar a vontade de Deus, estava nele, mas o mal, a carne, o impulsionava a pecar contra Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, o mesmo apóstolo nos ensina que para vencer a carne devemos reduzi-la à servidão, a fim de não sermos reprovados para a salvação. Assim, a única forma de vencermos a nossa carne é praticando a palavra de Deus. É exercitando o fruto do Espírito, descrito lá em Gálatas 5, que é o fruto do domínio próprio. Todos os dias devemos colocar freio na nossa carne, reduzi-la à servidão. Quando o desejo de desobedecer a Deus vier, devemos subjugar esta vontade. Devemos saber que todos os dias a carne, o pecado estará diante de nós. Como Deus disse a Caim, o pecado jaz à porta, mas precisamos dominá-lo. E é este o conselho que gostaria de dividir com vocês. Dedique parte do seu dia para Deus, ore, jejue, leia a palavra, mas nunca se esqueça de vigiar. A vigilância, ela é amiga da prudência. A vigilância é o sentinela da vida de todo cristão. O próprio Jesus nos disse em Mateus, no capítulo 24, versículo 42, vigiai, pois porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Então todo cristão que deseja a salvação precisa estar consciente que seu maior inimigo não é o diabo, seu maior inimigo não é uma outra pessoa, seu maior inimigo é o desejo da sua própria carne. A carne, sim, ela milita diariamente contra o Espírito. Ela deseja que sejamos enfraquecidos, caídos e corrompidos, para que nós não venhamos alcançar a nossa salvação. Mas hoje, o Espírito Santo deseja que você seja fortalecido. Então você precisa todos os dias dominar a si mesmo, dominar os seus desejos, dominar os seus impulsos, colocar freio nas suas vontades, a fim de que você possa alegrar o
coração de Deus. Então vença este inimigo diariamente, derrote a carne, fortalecendo o seu espírito. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe. E se você chegou até o final desse vídeo, te peço com todo carinho que você deixe nos comentários um amém, para que eu possa saber quem foi o crente corajoso e fiel que chegou até o final dessa mensagem. Fique com Deus, fique em Sar Shalom.